Fala, gente. Buenos dias. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem tá no YouTube, quem tá aí no YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite. No gravado, não sei que hora você vai assistir essa mensagem, mas seja bem-vindo, tá? E quem tá aqui no Instagram, bom dia, Ellen Costa. Vamos que vamos. Ô Ellen, você é nova aqui, não? Não é por vista. Fala, Ellen, bom dia. A Ellen é nova aqui? Não, né, Ellen? Não, não é. Doutor Yara, não é por vista, sempre foi a fé. É o que diz essa música. É linda demais, do Marcos Salles. Não é por vista, estou quase todos os dias. É isso aí. Mais uma vez, colados na videira, equipe JC, Vanessa Miranda, bom dia. Alessandra Gomes, eu sou Gomes também. Loureiro Gomes, Bruno Loureiro Gomes. Raquel, Jaene, né? Jaines. É isso? Acho que é. Cíntia. Bora, Maceió. Maceió entrou uma frente fria aqui, Maceió. Tá frio. Saúde e paz. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Shibata. Bom dia, Tati Novaes. Fico muito feliz pelas mensagens que vocês mandaram. Muitas de vocês, né, abrindo a casa, falando: Bruno, minha casa está à disposição, minha varandinha, minha casa para fazer o devocional aqui em casa. E com certeza a gente vai fazer alguns ainda esse ano, tá? Está queimando demais no meu coração. Semana que vem eu vou estruturar isso com a Bruna e falar com vocês, tá? Pra gente poder já começar a fazer isso. Está queimando demais meu coração. Vai ser uma alegria poder conhecer pessoalmente muitas pessoas aqui e poder fazer o devocional, estudar a palavra dentro das famílias. Deixar essa aqui do Rodolfo. O dia que será para sempre. A minha casa está disponível. Obrigado, Yara. Eu vou depois, semana que vem, quando a gente fechar com a Bruna certinho, eu já tenho umas ideias na cabeça de como que a gente vai... Primeiro eu vou ver quais são as casas, né? Quem é que tem esse interesse, e aí a gente vai, né, definir uma ordem ali, talvez no próprio sorteio, eu não sei ainda como que a gente vai fazer. Fala, Lê. Manda um beijo pro seu filho. Leide Macedo, vão chegando aí, fé se aprende. Se vocês puderem disparar o dedo aí no coração, eu agradeço. Pro Instagram poder enviar mais longe essa palavra. E mandar um aviãozinho, eu tô fazendo isso aqui agora. Pronto, mandei para umas 15 pessoas aqui. Foi. Rei da glória. Você viu, o Shibata esfriou. Fé se aprende. Fé é uma escolha. Todo ser humano tem fé. Todo ser humano tem fé. A Bruninha mandou um beijo pra vocês. A gente tá fazendo umas mudanças lá em casa, então por isso que hoje eu tô aqui no escritório. Fala, Joman. Bom dia, Danizinha. Fé se aprende. Nós estamos aqui desde o dia 18 de março, estudando mais um pouco a palavra. E a própria palavra de Deus diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo Jesus. Então a fé vem por isso. A fé não é só sobre eu acreditar. A fé é muito mais que isso, até porque existe uma linguagem de fé. Eu vou repetir essa linguagem para vocês. A linguagem de fé é: eu acredito,
eu penso alinhado por essa fé, eu falo e me comporto pela fé. Então são 4 atitudes nossas, não só de eu creio, que é a primeira, obviamente, mas eu penso, eu falo e eu me comporto. Isso fecha uma linguagem, é essa linguagem de fé que os céus entendem. Porque às vezes você está apenas eu creio, mas nada acontece na minha vida, eu acredito, mas nada acontece na minha vida, eu acredito, mas nada acontece na minha vida, mas porque está faltando você pensar pela fé. Tá faltando você falar pela fé, tá faltando você se comportar nas suas atitudes, na sua rotina, alinhado naquilo que você acredita, não alinhado nas circunstâncias. Então o que nós vamos falar aqui hoje é sobre colocar a expectativa não mais nas circunstâncias, mas colocar a expectativa na palavra. Então, cadê minha folha? Já nem sei mais onde tá. Cadê a folhinha? Ah, caiu aqui. Eu até coloquei aqui no meu devocional que eu fiz hoje de manhã. Gera expectativa na palavra, seria o tema de hoje. Gera expectativa na palavra. E aí a gente precisa entender isso. Tá bom, Bruno, eu não vou mais gerar expectativa no desemprego que está acontecendo aqui em casa. Eu vou gerar expectativa na palavra. Mas o que é isso? Fala mais sobre o que é isso. Nós vamos falar mais. Nós vamos mergulhar aqui junto, nós vamos ser tocados pelo Espírito Santo. Nós vamos aprender pelo Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Espírito Santo, não fique com medo, não. O Espírito Santo é o Espírito de Deus em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. A partir do momento que você cola na videira, você recebe como presente, a própria videira falou isso, você recebe como presente o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, o Espírito que ensina e que antes de ensinar ele convence, o Espírito que lembra daquele ensinamento. Então eu não tenho nenhuma expectativa de me fazer ser entendido aqui, porque eu confio na palavra. Eu confio naquele que preparou esse ambiente. Presta atenção nisso. Presta atenção. O tema de hoje o tema é gera expectativa na palavra. Mas veja, se eu entrar aqui nos devocionais e colocar expectativa no que vocês estão entendendo, e já teve momentos assim, já teve dias assim, com certeza, a gente está mais de 7 meses aqui junto, mas eu queria que vocês entendessem e puxassem para a sua realidade. Imagina o Bruno entrar aqui e colocar expectativa em se fazer entendido, por amor, porque poxa, se isso aqui mudou minha vida, se isso aqui transformou a minha vida, se isso daqui me tirou dos meus vícios, se isso daqui trouxe a verdadeira luz para dentro da minha casa, se isso daqui fez com que a Bruna me perdoasse. Gente, a Bruna não está aqui, mas eu falo isso na frente dela, vocês sabem disso. A gente dá risada hoje sobre tudo isso. E é loucura, porque eu traí a minha esposa várias vezes, mas ela me perdoou. E aí tem gente ainda que fala assim, mas como que ela conseguiu perdoar? E aí eu tô aqui para explicar para você que não foi ela que perdoou. Não foi eu que tive a coragem de falar, não, Bruno, você é muito corajoso, me tira desse lugar, não sou eu. O jumento desgovernado já morreu. Aquele que é manso está em mim, por isso que eu falo jumento manso hoje. Mas não porque o jumento tem qualidade, não, porque aquele que fala, eu sou manso, o meu jugo é manso, ele está montado em mim, eu estou nele e ele está em mim. Então, quando eu entro aqui, a minha expectativa e as minhas orações, todas as vezes, todos os dias, não é para eu me fazer entendido aqui. Eu preciso colocar a expectativa na palavra, naquele que montou isso, naquele que prometeu que isso iria acontecer um dia. Só não falou como, porque ele nunca vai falar o como, né? Aquele que te chamou no mundo espiritual pelo nome, o Pai te chamou no mundo espiritual. Ele te chamou no mundo espiritual. Você tem que se alegrar já por isso, nesse sábado frio. Não quero nem saber que está frio. Nós vamos esquentar esse negócio. Gere expectativa na palavra. Esse é o tema. Gere ou gerar expectativa na palavra. Você gera, eu gero, nós geramos. Eu gero, tu geras, nós geramos. Nós estamos aqui hoje para avançar mais 1%. Para avançar mais no plano de Deus. Para gerar mais expectativa nele, que já tem a resposta de qualquer situação. De qualquer situação. Cara, e a palavra de hoje é linda demais, tocou demais o meu coração. Então entenda,
Não coloque mais expectativa nas circunstâncias, na força do seu braço de se fazer entendido para o seu marido, para os seus filhos. Coloque expectativa em outro lugar. Por isso que Jesus falava: arrependei-vos. Arrependimento. Arrependimento é uma mudança de rota de 180 graus. Sabe por que é 180 graus? É uma mudança de rota oposta daquela que eu sigo. Naturalmente a gente tem uma tendência a se comportar, a falar, a pensar de acordo com aquilo que nós estamos vendo com nossos olhos. Só que Jesus, ele dá um nó e ele traz cura, falando assim: arrependei-vos, vem dar estrela comigo em outra rota, que é oposta àquela que você está seguindo. Esta rota oposta, você pode ver o pau quebrando, mas você vai colocar expectativa no Criador de todas as coisas. Você vai colocar expectativa no Pai Nosso. Você vai colocar expectativa na palavra, porque somente a palavra, e eu creio nisso hoje. E se você não acredita nisso de forma visceral ainda, você vai sair desse devocional em nome de Jesus declarando isso visceral. Foi a palavra que trouxe forma. Foi a palavra que pegou a minha casa vazia, destruída, buscando matar a sede em lugares que nunca me saciavam. E ela preenche o meu coração, ela preencheu o coração da minha esposa, ela preencheu o coração da minha família, ela começa a me preparar junto com a Bruna para os nossos filhos que ainda não nasceram. Betina, Beatriz e Davi. Betina, Beatriz e Davi. Se alegre por estar aqui, se alegre. Marina de Floripa, seja bem-vinda. Josi, foi bom falar com você ontem. Juliana também, foi muito bom. Bora palestra, avante. Olha aí, ó, William, o outro palestrino, o Ricardinho, entrou aqui. Bom dia, palestra. Avante, Ricardinho, Laura. Vamos junto, Laurinha, Lígia, Rafinha, Jussara, Evair. Vamos embora. Abre a Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 1 a 3. Gênesis capítulo 1, versículo 1 a 3. Se prepara, não precisa pôr cinto de segurança, tá? Pode ir sem cinto, acelera. Deus já está acelerando o que Ele precisa fazer no dia de hoje na sua casa, sem freio, só amor. É uma aceleração de amor. Sai fora, aqui é Corinthians até o fim. Mas depois do fim, lá na eternidade, lá na glória, não vai ter Corinthians, não vai ter Palmeiras, vai estar todo mundo no mesmo time, né? Então não faz sentido mais a gente ficar assim, aqui. Se a gente já vive na glória, não faz sentido, Ricardinho. Eu tô brincando. Vamos lá, Deus é Deus. Deus é Deus, filho. Bora. Se alguém puder escrever aí, gere expectativa na palavra. Não, vou escrever aqui. Gere expectativa na palavra. Pronto. Nós vamos por 2 versículos. Eu vou caminhando aqui com vocês. Vamos fazer uma oração? Cris Cury, bora, preto e branco. Cris Cury é palestra, né? É palestra, não é Corinthians. Beleza. Se você puder fechar os seus olhos, ótimo. Se não, tá tudo bem também. Dispara o último dedo aí no coração. Se vocês puderem. Pro Instagram avisar que a gente tá ao vivo. Ele vai avisando de forma progressiva, né? Então por isso que até você entra nas lives e as pessoas demoram um pouco para começar no foco. Mas aqui a gente já começou. Nós estamos aqui nesse momento. Jesus é por você, para você. No seu nome nós acreditamos que a cura acontece. Respostas são recebidas. Paz que excede entendimento. Em seu nome, pessoas que entram aqui como coxo, ainda se arrastando em algumas áreas da sua vida, sairão daqui de pé. Sairão daqui andando. Talvez alguma mulher, algum homem entrou aqui meio chateado em alguma área profissional, área familiar, relacionamento. Está se sentindo vazio, está se sentindo morto, está se sentindo morta. Deixa eu te dizer uma coisa, se alegre, porque o Pai vai fazer agora neste devocional. Isso não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o Instagram, tem a ver com Ele. Ele preparou esse momento.
No nome do Cristo Jesus, fora de qualquer sistema, fora de qualquer regra, de qualquer ritual, fora de qualquer coisa. Ele é livre e quer fazer a gente livre. A cada dia, neste lugar, você vai receber aquilo que você tanto precisa. Agora você pode falar assim: eis-me aqui, Pai, faz conforme a tua vontade. O meu desejo é isso, mas faz conforme a tua vontade. Você precisa dizer isso daí: Pai, o meu desejo é isso daqui, ó, mas faz conforme a tua vontade. Porque eu sei que ela é boa, eu sei que ela é perfeita, eu sei que ela vai ser muito melhor do que eu preciso, do que eu acho que eu preciso, porque eu sou filho e você é pai. Deixa eu te dizer, essa semana a gente falou muito sobre o espírito de adoção. E é esse espírito de adoção que Paulo escreve em uma das cartas dele, que te adotou. É esse espírito que é o Espírito de Deus que habita em mim, que vai usar a minha boca para falar com você. Usa, Jesus. Eis-me aqui. Faz do seu jeito. Do seu jeito. Aleluia. Espírito de adoção. Você não é mais órfão. Hoje é o último dia do mês. Hoje é o último dia do mês. Eu queria te perguntar como é que está o seu mês. Eu perguntei para mim isso mesmo, tá? O Espírito Santo perguntou para mim, eu estou compartilhando com você. Como é que está o seu mês? Como é que você termina o seu mês? Como é que você vai iniciar o mês de novembro? Nós só falta 2 meses para terminar o ano. Como está o seu ano de 2020 no meio dessa tempestade? É necessário você trazer para sua consciência como que está. E eu quero declarar aqui, se você ainda enxerga a sua vida sem forma, vazia, se você ainda enxerga esse deserto que você está passando sem forma e vazio, porque no nosso olhar físico, o deserto, ele é vazio, ele é um lugar que não é agradável de ficar, mas é um lugar que nós precisamos passar. É um lugar que o próprio Jesus passou pelo Espírito de adoção, o Espírito da verdade, o Espírito de Deus, levou Jesus até o deserto e ele te leva também. E ele me leva também. E quando ele leva, ele tira. Quando ele leva, ele ensina. Quando ele leva, ele entrega amor. E quando ele leva, ele tira também. Você acredita ou não? Foi assim a todo tempo na Bíblia. A todo tempo. Como é que está o seu ano? Pai, em nome de Jesus, eu vou dizer aqui de novo, junto com os seus filhos aqui, nós estamos lado a lado, num só corpo, ninguém é melhor do que ninguém, nós estamos aqui lado a lado, olhando apenas para você, Jesus, a videira, e nós estamos colados aqui. Eu oro para que 100% das pessoas que entrarem aqui no ao vivo e no gravado possam entender de forma visceral, possam enxergar pela fé de que não está mais sem forma e de que não está mais vazia. Começa a receber forma e começa a ser preenchido pelo amor de Cristo Jesus por você. Receba isso. Receba isso. Gênesis 1. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1 a 13, os 3 primeiros versículos da Bíblia. Eu amo demais Gênesis 1. Eu amo tanto que está tudo grifado. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz. Eu queria que vocês entendessem que no início a terra era sem forma e vazia. No final nós vamos orar de novo colocando o seu nome e o meu nome aqui neste versículo, fazendo o deparo. A gente já fez essa semana. Quem não estava, você já vai entender no final. Isso daqui me curou da minha pornografia, meu último vício, que me escravizava. Um poço que eu ia buscar água todo dia, que nunca matava minha sede. Estava com sede, ia, matava momentâneo, mas voltava. Um ciclo, igual foi com a mulher samaritana, até o dia que eu entendi
e que eu recebi o poder da palavra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a terra. Você pode estar sem forma e vazio. O seu ano pode estar sem forma e vazio. A sua família pode ainda estar sem forma e vazia. Pode haver trevas na sua família, pode haver trevas ainda em você. Pode haver trevas ainda em alguma área da sua vida. O que é haver trevas? É escuridão, são medos, preocupações, são sentimentos ruins, pensamentos ruins, vícios, tudo que domina a gente como carne, como ser humano. Mas eu quero te dizer que o Espírito de Deus se movia sobre as águas. O Espírito de Deus, que é esse que ensina, que é esse que nos lembra dos ensinamentos, é esse que nos cura, é esse que nos preenche, ele está movendo sobre você. E é ele que te chamou aqui pelo nome. O Pai te chamou pelo Espírito dele que habita aqui em 2020. Esse é o maior presente que Jesus deixou para nós. Esse é um presente que Jesus deixou para nós. Após nós sermos salvos, ele deixou esse presente para que a gente possa viver enquanto Cristo não volta. Porque senão já era, irmão. Como é que eu vou viver sem o Espírito de Deus nessa loucura que acontece no mundo? Não tem como. Por isso que nós estamos aqui nos preparando e crescendo e andando pelo Espírito de Deus que move sobre as águas. Ele move sobre você até o dia que ele entra e fala assim para você: haja luz. E Deus disse: haja luz. Se Deus disse, significa que Deus o quê? Deus falou. E eu tô aqui para te dizer, Deus fala. Só um minutinho aqui, gente. Deus fala. Porque Deus disse, antes do Espírito de Deus entrar em nós, a palavra de Deus já começa dizendo aqui pra gente: então Deus disse, haja luz, haja luz. Se Deus disse, significa que ele falou. Então deixa eu te dizer, em 2020 Deus continua falando. Deus, ele pensou nesse momento aqui, ele continua pensando na sua vida, todo dia. E Deus sentiu a necessidade de dar forma. Ele sentiu a necessidade de tirar o vazio e preencher. Deixa eu te dizer, Deus, ele pensa a seu respeito. Ele sabe tudo a seu respeito. Ele sabe quem você é. Ele sabe quem eu sou. E Deus sente a necessidade de pai, e você e eu, filho, de falar conosco, para que a gente possa ser preenchido, para que eu possa receber uma nova forma. O que é isso? Paz que excede qualquer entendimento vai preencher o meu coração. Domínio próprio são os frutos do Espírito. Está lá em Gálatas 5, 20, 22. Paz, amor, amabilidade, domínio próprio, mansidão. E ele começa a dar forma para a minha vida, ele começa a dar forma para a sua vida. Só que como foi desde o princípio, ele dá forma, ele preenche aquele vazio que existia sobre a terra do jeito dele. Ele fez as coisas em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Teve uma ordem. Se você ler Gênesis 1, primeiro ele criou tal coisa, depois ele criou tal coisa, depois ele criou tal coisa. Ele tem uma ordem de prioridade, irmão. Deus é um Deus de planejamento. Deus faz as coisas falando, mas antes de falar, ele já pensou, ele sentiu a necessidade. E ele faz as coisas organizadas, do jeito dele. O organizado de Deus muitas vezes não é o seu e o meu organizado. Só que Deus deixou algo escrito para nós. É como se ele deixasse pistas. É como se ele deixasse, olha, acredite nisso daqui. Testa isso aqui na sua vida. Deixa eu te dizer. O Espírito de Deus rondava sobre a terra e o Espírito de Deus ronda sobre o mundo, sobre São Paulo, sobre o Brasil, sobre todo o mundo. E chega um momento, eu creio, que ele entra no ser humano e começa a dar forma e vazio. A passagem de Bíblia, Adna, é Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1 a 3. Tá? Uau, escritor.
Anota aí, Deus sente, Deus fala, Deus pensa, Deus deseja. E eu quero que você coloque a sua atenção nesse disse aqui. Então Deus disse, Ele falou. Se Ele falou, Ele liberou o quê? Uma palavra. Quando eu falo, saem palavras da minha boca. Mas nós estamos aqui e o tema é gere expectativa, tá escrito aí, ó, gere expectativa na palavra. Ontem eu fiquei muito feliz que a Cíntia, ela mandou uma foto do quarto de guerra dela, escritório onde ela trabalha, onde ela faz o quarto de guerra dela, e ela colocou um post-it escrito este versículo, do 1 ao 3. E a terra é você, a terra é a Cíntia, a terra sou eu. Deixa eu te dizer uma coisa, todos os dias a gente pode acordar e ver situações sem forma, situações vazias, que são as batalhas que a gente enfrenta. Ontem eu estava atendendo uma pessoa que está tendo um problema muito grande com o pai. E no olhar desta pessoa, a casa caiu. De tanta humilhação que está sendo passada na casa. Ele, a mãe, as irmãs. Para ele, a situação é sem forma e vazia. Só que existe uma solução. Existe uma parada que eu quero que todo mundo aqui entenda em nome de Jesus. É você, Jesus, que vai fazer o entendimento acontecer aqui através do seu Espírito. Não é mais sobre colocar expectativa em situações sem forma e vazias, mas é colocar expectativa na palavra. E o que é a palavra, Bruno? Vocês vão ver aqui na prática. O que é a palavra? O seu ano vai ser preenchido. O seu ano vai terminar com forma. O seu ano vai terminar com sentido, mesmo no meio do Covid. Declara isso aí na sua vida. Não fica só escutando da minha boca. Declara isso aí no seu coração. Declara isso aí no seu coração. Palavra, João vai dizer que verbo. Ele fala sobre o verbo. Quando ele vai falar de Jesus, ele fala sobre o verbo. E verbo significa palavra em grego. Palavra significa verbo. E o verbo resolveu encarnar dentre nós, entre nós, para nós, com nós. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando a Bíblia começa aqui em Gênesis, primeiro versículo, ela vai até Apocalipse. Tudo isso daqui é a palavra de Deus. Só que a gente precisa entender mais sobre o que é a palavra de Deus. Isso daqui é como se fosse um sistema para eu ler e entender, não pelo meu entendimento, mas pelo entendimento espiritual. Eu preciso entrar com uma senha, e essa senha é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Ele é a palavra. Por que ele é a palavra? João, o discípulo mais amado ali, considerado o discípulo mais amado ali, né? Jesus tinha um carinho muito grande, né? Não é que era o mais amado que ele não amava os outros, mas João ele mesmo escreve com muito amor, né? Aqui no livro dele. Você vê que ele é foi um homem muito amoroso. Ele começa dizendo em João capítulo 1, versículo 1, ele diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso não é filosofia. Isso é a palavra. Então anota aí, todas as coisas foram feitas por meio dele. Lembra que a gente acabou de ler aqui em Gênesis? A terra era sem forma e vazia, mas ela foi preenchida, ela foi dado forma para aquilo que não tinha forma através da palavra. E aí, milhares de anos depois, João confirma, todas as coisas foram feitas por meio de Jesus, e sem ele nada do que foi feito se fez. O que é isso? Quando eu vivo na minha vida como um jumento desgovernado, significa que eu fui feito por Deus, mas nada do da forma que eu vivo se fez de verdade, porque eu vivo de uma forma desgovernada. E aquele que me fez não quer que eu viva de uma forma desgovernada. Vocês estão entendendo isso, gente? Então o verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele. Ele é a palavra. Você acredita nisso?
Esse é uma chave de virada no seu coração. Tu já tem um Pai, que é o Pai Nosso. Mas chegou o momento de você colocar a expectativa na palavra, e a expectativa é Cristo Jesus. Bruno, aqui que está na sua frente, eu não sei se você está aí pela primeira vez ou não, mas o Bruno aqui, eu não tenho nenhuma função religiosa. Eu conheço pessoas de várias religiões. Não é sobre isso. Quando eu falo gerar expectativa na palavra, é gerar expectativa na videira. Porque Ele é a palavra de acordo com o que a Bíblia diz. E eu creio nisso, e eu testei isso na minha vida. Eu não só acredito, isso faz parte da minha vida hoje. Chegou o momento de você viver isso e testar isso na sua vida. Está escrito. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo Jesus. Ele é a palavra. Ele não foi só um homem. Talvez o seu primeiro contato com a fé seja você, como foi com Augusto Cury, um dos melhores psiquiatras do Brasil, como foi comigo e com a Bruna, é estudar sobre o homem Jesus. Só que Jesus foi um homem na terra dos 0 aos 33 anos, mas ele é muito mais do que um homem. Mas o primeiro passo seu pode ser, e eu aconselho sempre isso para as pessoas, vai entender sobre o homem Jesus, a história do homem Jesus. E você vai se surpreender com a história. Porque no momento que você está lendo a história de Jesus, você não está lendo uma história qualquer. Você não está estudando uma história qualquer. Você está estudando a palavra. E a palavra, ela traz forma. A palavra preenche os nossos corações. Tudo que está sendo falado aqui, através da vida do Bruno, do jumento aqui hoje manso, vai para sua casa e não volta para mim. Vai e fica. Ela não volta vazia. Vocês estão entendendo isso ou não? Agora vamos entender na prática, Bruno. Tá bom, mas na prática, em 2020, né? Porque é isso que a gente tem que fazer. Essa é a revelação que Deus quer revelar muita coisa pra gente em 2020 através da palavra, que é através de Cristo Jesus. E são ensinamentos práticos para o que nós estamos vivendo agora em 2020. Porque os homens da fé já foram. João, que escreveu isso aqui que eu acabei de ler, já foi. Moisés, que escreveu Gênesis, já morreu. Pedro já morreu. Paulo já morreu. Agora é a vez da Jussara, é a vez da Grazi, é a vez da Josi, é a vez da Cíntia, é a vez do Bruno, da Bruna. É a nossa vez. Do que, Bruno? De viver a palavra, de colocar expectativa na palavra. Agora abre sua Bíblia aí, e aqui nós vamos ficar. Marcos capítulo 5, versículo 35. Marcos capítulo 5, versículo 35. Se alguém puder escrever aí. Jesus, agora é a hora. Todas as vezes que eu coloco expectativa, quando vocês abrem aí Marcos capítulo 5, versículo 35. Todas as vezes que eu coloco expectativa naquilo que eu estou vendo e não na palavra de Deus, facilmente existe uma naturalidade, de forma muito fácil, todos nós, eu me coloco na linha de frente, de começar a questionar a Deus, de começar a duvidar de Deus, às vezes até de duvidar da existência. Quantas vezes você já não pensou, Deus esqueceu de mim? Quantas vezes você já não julgou, não faz sentido o que eu estou passando? E quando esses pensamentos acontecem, quando essas falas internas acontecem, facilmente eu me afasto mais ainda da palavra. O que é isso? Eu não entro mais nos devocionais, por exemplo. Eu não leio mais a Bíblia. Já tem estudo científico, irmão. Tá aqui nesse Instagram, lá no IGTV. Estudo científico lá nos Estados Unidos do quão é importante a leitura da palavra de Deus, da Bíblia, de mais de 3 vezes por semana. O estrago de amor é muito grande. O impacto, o resultado de amor é muito grande. Cadeias são rompidas, pessoas são tiradas do cativo. E não é porque tem a ver com o livro, tem a ver com aquele que fez o livro. Tem a ver com aquele que adora se revelar quando você está lendo o livro. Por isso que quando você estiver lendo sozinho na sua casa, eu te encorajo a fazer isso, não só aqui comigo, a você pedir, eu quero entender algo novo. É você orar e falar assim, eu já li de forma racional, agora por favor, eu quero um entendimento espiritual. Pai, me dá um entendimento, revela para mim aqui, Espírito Santo. Você precisa falar isso aí. Você já falou isso?
Eu tenho certeza que tem pelo menos um aqui que não fez isso ainda. O que está faltando você fazer isso? Às vezes a gente tem vergonha de fazer isso. Eu me coloco na linha de frente. Eu tinha vergonha de andar com a Bíblia, de atravessar a rua. Eu tinha. 2018, até 2018 eu tinha. No meu início da caminhada com a vida, eu tinha vergonha de falar que eu lia a Bíblia. Normal. Mas não é que essa vergonha vem do fruto do erro, do pecado, desde lá de Adão. É ele, o fruto do pecado é a vergonha. Só que quando o Espírito de Deus entra na sua vida e entra na minha vida, ele fala assim pra vergonha, ó, sai vergonha. Você vai começar a viver sem vergonha. Porque eu trago agora forma, eu começo a te preencher com amor, eu começo a fazer você entender quem você é. Você começa a não mais depender da opinião dos outros. Você começa a colocar expectativa na minha palavra. Você começa a colocar expectativa em mim, não mais nas circunstâncias. Porque quando você coloca nas circunstâncias, você para de orar, você para de buscar na Bíblia. Porque até mesmo hoje em dia, esse negócio, por exemplo, eu sempre falo, tá? Eu espero que todo mundo entenda o que eu vou dizer. Mas também se não entender, eu não posso fazer nada, né? Não tá no meu controle isso, mas quando as pessoas falam assim, Bruno, não dá mais, eu vou separar. Eu falo assim, você não tentou de tudo. A solução não é separar, nunca foi. A regra não é separar, só que o que eu vejo hoje, a gente trabalha com famílias, nós temos um projeto para famílias que está rodando, semana que vem inclusive tem um encontro com eles. A solução mais fácil é separar. Não, Bruno, você que pensa que é fácil separar, não é. É mais fácil você separar do que você começar a resolver os problemas da sua casa, guiado por aquilo que traz forma, aquilo que preenche a palavra de Deus. Então a solução não é separar, a solução é se reconstruir. E muitas vezes, ou quase todas as vezes, ou sempre, para você se reconstruir, primeiro você precisa destruir, ou seja, desconstruir para construir algo novo aí dentro. E Deus só precisa levantar você para levantar toda a sua família, fazer do mesmo jeito, com toda a sua família. Está acontecendo com a minha isso aqui. Funciona isso. Então, eu não sei qual é a situação que você está passando. O que Deus pede para falar para você aqui começa a realmente parar de questionar o porquê está acontecendo as coisas que está acontecendo aí na sua casa. Começa a parar de questionar a Deus sobre por que você está passando por tudo isso. E começa a olhar para Ele e declarar algo que eu vou ensinar para vocês aqui agora, que o Jesus vai nos ensinar, algo que eu testei na minha vida e que funciona. E quando só um busca, tá ótimo. Ellen, você vai assistir o filme Quarto de Guerra, já assistiu? Deus começa com um. Deus começou toda a humanidade com um homem, Adão, e por falha deste homem nós pagamos um preço até hoje, mas através de um homem Ele resgata pessoas, filhos, filhas, famílias, através de um homem. Só precisa levantar um. Melhor filme que eu já assisti. Então você assiste de novo, porque essa pergunta que você fez, quando Deus só levanta um, Deus vai te responder você assistindo esse filme de novo. E isso vai mostrar uma intenção sua de assistir de novo. Eu já assisti 4 vezes esse filme. Deus só precisa levantar um para levantar toda a sua família. O problema é que às vezes o seu marido chega destruindo tudo, chega de uma forma jumenta, e você afirma que ele é um jumento, ao invés de afirmar que ele é um homem de Deus, ao invés de afirmar e declarar de que ele é filho de Deus, de que ele vai ser salvo, de que vai ser restaurado, de que a sua família vai ser reconectada, de que vocês vão resgatar o primeiro amor de vocês. Vocês entendem isso? O tema de hoje é gere expectativa na palavra. Vocês vão ver agora uma situação que estava sem forma e vazia. A cura da filha de Jairo. Jairo era um homem que tinha uma filha que estava à beira da morte, que pro olhar de todos ela já tinha morrido. Mas lembra, para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Então, o grande problema que eu vejo, e eu falo muito isso com a Bruna, e a gente treina isso daqui, a gente quer treinar junto com vocês todos os dias, é não mais pensar, sentir,
se comportar e falar de acordo com as circunstâncias, mas de acordo com a palavra. E se eu não conheço a palavra, como que eu vou fazer isso? Por isso que fé se aprende. Por isso que nós estamos aqui para estudar a palavra junto, ler a palavra junto e viver a palavra junto. Faz sentido isso para vocês? Ó, presta bem atenção. Espírito Santo, é agora, Jesus. É agora, Jesus. É agora, Jesus. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa de Jairo, o chefe da sinagoga, dizendo... Sinagoga é um templo, tá? Lá no Israel. É um templo onde o pessoal... Qual é a igreja, tá? Lá do pessoal de Israel, dos judeus. A transformação tem que começar pelas suas palavras, Ellen. É isso. E vocês vão entender por quê. Pega isso daqui, ó. Eu vou mudar aqui, ó. Stephanie foi usada pelo Espírito Santo. E eu marquei aqui, ó. A transformação tem que começar pelas suas palavras, Ellen. Só o seu exemplo, viu, Ellen? Mas eu tô junto com você, lado a lado. Todo mundo se comporta dessa maneira, facilmente. Aqueles que falam que não se comportam, nunca mais me comporto, são os que mais se comportam, talvez. Mas nós estamos aqui para melhorar a cada dia. Tá? Para melhorar a cada dia. A transformação tem que começar pelas suas palavras. Vocês vão ver aqui agora. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, Jesus disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, apenas dorme. E riam dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai, a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava, e tomando a criança pela mão, receba agora já no seu coração, Talita cumi, que quer dizer: menina, digo a você, levanta-te, levanta-se, levanta e anda. Ah, isso daqui é lindo demais, mano. Ó, agora na prática, sobre o poder da palavra, de nós colocarmos expectativa na palavra. Para você entender tudo isso que Jesus fez e para a gente treinar isso na nossa vida, para a gente viver isso na nossa vida, para a gente ver resultados disso na nossa vida, vocês precisam entender que lá em Gênesis 1, versículo 31, Deus disse assim, ó: Deus viu que tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Tudo já está feito. Olha aqui para mim, pro jumento, por favor. Tudo já está feito. Tudo. Eu nem sei onde eu olho aqui, para onde é a câmera, que você, como fosse para olhar nos seus olhos daqui. Talvez seja aqui. Tudo já está feito. Para acontecer na minha vida, é o que a Stephanie escreveu: a transformação tem que começar pelas minhas palavras. Então, eu não falo de acordo com o que eu vejo. Eu simplesmente acredito de que tudo já está feito. E as palavras que saem da minha boca estão alinhadas com a palavra, que é o Cristo Jesus. Vocês percebem a diferença? Então, eu vivo, toda honra e glória para ti, Senhor. É isso. E eu vivo de acordo com aquilo que eu acredito que já está feito. Os seus olhos estão vendo uma situação sem forma e vazia, mas o que está faltando, o que precisa ainda acontecer para você acreditar, vivendo essa palavra, de que não,
O meu marido não é um cachaceiro. Não, o seu marido é um cachaceiro, acabou de comprar 2 caixas de cerveja. Não, o seu marido aí vai na igreja, mas ele é um perdido. Eu vejo ele aqui no Instagram. Eia! Não deixem falar isso com você. Sai fora. O meu marido é um homem de Deus. Você está sozinha, você não tem família ainda e você tanto quer? Eu já tenho a minha família. Não, mas você nem casou ainda. Eu já tenho a minha família. Eu já tenho a minha família. Bruno, você é pai? Sou. Tá vendo não? Betina, Beatriz e Davi. Tem gente que me chama de louco. E eu falo assim, eu vou ficar mais louco ainda. De amor. Porque aquele que tem o maior amor da história está dentro de mim. E cuidado, não fica muito perto de mim não, porque senão você vai entrar nesse amor, nessa loucura, hein? Gente, por favor, presta muita atenção. Eu não sei o que você está fazendo aí, se você está lavando a louça junto, se você está conversando junto, se tem barulho. Presta atenção, isso aqui ensina tudo pra gente. Isso que aconteceu com a filha de Jairo. Chegaram, Jesus ainda falava, e chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga. Alguns da casa de Jairo, ou seja, provavelmente algum familiar, alguma pessoa próxima de Jairo. Normalmente são essas pessoas que tem uma opinião importante para a sua vida, que você ama, que às vezes vai ser usado por um desalinhado da palavra. E que pode, se você deixar, ela vai te afetar. Não por culpa dela. Não por culpa dela, porque no mundo espiritual ela está sendo usada dali. Nós não podemos deixar que opiniões que não estão alinhadas com a palavra possam mudar o nosso dia. Mas mesmo que isso aconteça, somente através da palavra, através da videira, você vai sair dessa situação. Eu falei para vocês ontem, que anteontem, na quarta-feira, né? Quarta aqui. Hoje é sábado, na quinta, né? Eu tive um dia muito triste com um WhatsApp que eu recebi de um amigo que eu amo. Mas, como diz a própria palavra, e eu acredito nela, eu sabia, eu não estava conseguindo sair daquela tristeza. Eu estava triste mesmo. Fazendo o meu dia acontecer, não estava parado. Mas eu estava triste. Na quinta-feira. Mas eu estava falando para mim mesmo, é isso que você tem que falar aí. Eu estava acreditando que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. Eu já acreditava que quando eu ia acordar já conectado, outro homem renovado, de pé, quebrando tudo, dando estrela. E foi o que aconteceu. Mas antes de acontecer, eu já declarava isso na minha vida. Isso é viver, isso é colocar expectativa na palavra e não na circunstância. Não deixe ninguém falar de você, que você não presta, de que você é um caso perdido. Só que a solução não é você brigar com a pessoa. A solução não é você responder, porque você vai ver aqui que Jesus não respondeu nada. Jesus não entra no embate. Quem entra no embate é a nossa carne humana caída. Adora uma confusão, adora uma picuinha, adora uma polêmica. Só olhar na internet, o que dá mais audiência são as polêmicas. Por quê? Porque nós, seres humanos, gostamos disso. Mas se eu fosse você, a cada dia eu ficava longe disso. Que isso aí não resolve nada. Isso daí são só pessoas cuidando da vida dos outros, olhando para a vida dos outros. Sai dessa energia, mulher. Sai dessa energia, homem. Sai dessa energia. Foi o que Jesus fez aqui. Ó, pessoas da casa de Jairo chegaram para Jairo e falaram: Jairo, a sua filha já morreu. Tá sem forma, tá vazio, não dá mais, ó. Chega, para de incomodar o mestre. Ou seja, para de ler a Bíblia. Para de orar, não adianta mais, tá vendo, Bruno? Casa caiu aí. Talvez você já escutou, escuta ou vai escutar, e você está sendo preparado para esse momento. Presta atenção no que eu estou dizendo. Mas Jesus, sem levar, não foi Jesus que estava recebendo essa informação, mas Jesus escutou. E olha a atitude de Jesus, é essa atitude que ele quer que eu e você façamos. Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse a Jairo: Jairo, não tenha medo, apenas creia. Jairo, eu sou a palavra, eu estou dentro da sua casa, Jairo. Através de mim, em mim, eu coloco forma, eu preencho esse vazio, eu trago vida, que foi o que aconteceu desde o princípio. Pelo amor de Deus, você está entendendo isso?
Lembra? No princípio era sem forma e vazio. No princípio o jumento Bruno era sem forma e vazio, mas o Espírito de Deus rondava sobre a minha vida, através de pessoas, através de orações que faziam sobre a minha vida, e eu faço pela sua sem mesmo te conhecer. Mas tem um momento, e pode ser hoje, se você acreditar nisso, você precisa acreditar. Esse é o livre-arbítrio, é 0 ou 1, crê ou não crê. Você recebe a luz agora. E não é a sua luz, não é a minha luz, é a luz do eterno dentro de nós. E ele sim preenche, ele sim traz forma, ele transforma, ele traz vida. Mas todo mundo enxergava, traga para a sua realidade hoje. Qual área da sua vida você está vivendo uma parada sem forma e vazia? Área profissional, está desempregado, está desempregada, está com o casamento caído, está morando de favor na casa dos pais, voltou para a casa dos pais. O que está acontecendo daí? Eu não sei, mas você sabe. Só que você precisa declarar agora, e muitas já fazem isso aqui, que eu sei, conheço a história e converso. E eu fico muito feliz de ver pessoas continuando. A casa está caída, mas a pessoa está andando, acreditando de que vai chegar o momento. E enquanto não chega o momento, durante o tempo, Deus está trabalhando, está te dando experiências de fé. Ele está querendo realmente que você aumente a sua expectativa para que Ele vai fazer. E quanto mais você aumentar a sua expectativa no que Deus vai fazer, e não que o homem vai fazer, na hora que acontecer, meu irmão, sua fé e sua casa está fechada na rocha, você não volta mais para trás. Às vezes precisa ficar muitos anos num deserto, porque Deus conhece a gente, porque se Ele deixa só um mês, a gente não vai fechar na rocha, a gente vai de novo construir uma casa na areia, vai bater o vento e vai cair. Mas quando a gente respeita o tempo de Deus, quando a gente coloca a expectativa durante o tempo, mesmo nossos olhos não vendo, na hora que acontece, nunca mais você vai voltar para trás. Sua casa está fechada na rocha, vai bater tempestade, vai balançar, vocês vão falar, meu Deus, vai cair a casa, mas não vai, por quê? Porque estão na rocha. E aconteceu isso na minha casa, quando a Bruna saiu de casa, tentou sair de casa, eu falei, não, meu casamento não vai acabar. Foi aí que eu assisti o filme Quarto de Guerra. Só que não adianta assistir, precisa praticar o filme Quarto de Guerra. Precisa praticar os ensinamentos do filme Quarto de Guerra. Presta atenção, a mulher que tinha problema de relacionamento com o marido, ela parou de bater boca com o marido. Ela fez o que Jesus manda fazer, arrependimento, uma mudança de rota. Ela foi para a oração, ela foi para o quarto de guerra. Ela começou a entregar amor para o marido. Mas ela só conseguiu entregar amor para o marido, mesmo o marido não merecendo, porque ela foi buscar na fonte o amor. Ela começou a ser preenchida. Ela começou a receber uma nova forma, ela não era mais vazia. E quando você não é vazio, você se enche do amor. Você se enche do Espírito de Deus. E o que vai acontecer? Você vai transbordar esse amor. Mas você precisa ir buscar na fonte. A mulher samaritana ia buscar todo dia água naquela fonte de Jacó, que foi construída há milhares de anos. E toda vez ela voltava lá sozinha, no sol de rachar o coco. E ela buscava matar a sede dela lá, e ela não matava a sede. Ela teve 5 maridos e não matava a sede. Mas quando a palavra chegou na frente dela, encarnado na frente dela, e a palavra está aqui na sua frente. Quando a palavra está na sua frente, você é preenchida. Você recebe forma. Você recebe vida. Olha isso, cara. Imagina você, pai, mãe. Eu não sou ainda, mas já creio pela fé que sim. Imagina Davizinho morto. E as pessoas falando pra mim, Bruno, já morreu, mano, já era, esquece. O que ainda você tá tendo fé de que vai mudar essa situação? Tá aqui na UTI, já caiu a casa, vai morrer. Quando você escutar isso, irmão, você tem que sair de perto. Não de não entregar a mão pra pessoa, mas você tem que ir se concentrar na palavra. E declarar palavras de fé e não palavras de morte. Na quinta-feira que eu fiquei triste, eu recebi de um amigo meu uma mensagem, um amigo meu que conhece a palavra, declarando palavras de morte, declarando julgamento. Olha o que Jesus fez. Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe, não tenha medo, apenas creia. Jesus não levou em consideração, mas Jesus não criticou. Percebe? Às vezes você está vendo alguém fazendo algo errado, e você está criticando, mas Jesus não fez isso, o que você vai fazer?
Quem é você para fazer? Quem sou eu para fazer? Jesus não fez. E nós estamos aqui desde o dia 18 de março, de domingo a domingo, de ponta a ponta, para aprender a se comportar como Cristo Jesus. E nós conseguimos fazer isso dia após dia, sem se auto-julgar. Quem julga é Ele. E o julgamento já foi feito. Apenas continue andando. Apenas continue colado na videira e recebendo da videira aquilo que você precisa para o dia. E Ele sabe o que nós precisamos. Não é mais eu. Agora, você acredita nisso ou não? Ou você ainda continua orando apenas naquilo que você quer? Você pode, mano. A Bíblia também diz isso. Você é filho. Você pode pedir pro Pai qualquer coisa. O Pai vai te dar. Só que Ele vai te dar no tempo certo, no jeito certo, e na verdade Ele vai te dar melhor do que você imagina. Só que não deixa de fazer assim, seja feita conforme a tua vontade. Jesus fez isso no maior sofrimento dele, no momento de maior sofrimento. Ele falou: Pai, você esqueceu de mim. Quem disse isso foi a carne dele. Às vezes a nossa carne vai dizer isso, mas ele permaneceu, porque logo depois ele falou assim: eu creio que você está comigo. Seja feita conforme a tua vontade. Se não for possível passar esse cálice, se não for possível passar esse sofrimento, seja feito conforme a tua vontade, porque eu vim aqui para executar a palavra, até porque eu sou a própria palavra. Então, esse ensinamento no versículo 36 é: por que você ainda está levando em conta a opinião dos outros? O que os outros estão falando, principalmente a seu respeito. Mano, eu não posso deixar de dizer aqui, velho. Por exemplo, uma coisa básica que as pessoas adoram fazer para não olhar para a própria vida. Eu falo isso com muita humildade, está queimando no meu coração. Até quando você vai ficar falando de política, de política, de política? Por que você não vai trabalhar na política? Se você não pode resolver, por que você está metendo o bedelho? Qual é o assunto que você está metendo a sua mão e você não está lá dentro para resolver? Quanto tempo do seu dia você não está orando? Bruno, quanto tempo do seu dia você ora pelo presidente da República? Jesus ensinou a orar ao invés de reclamar. Jesus ensinou a gente a orar ao invés de julgar aquela pessoa que está fazendo de repente alguma coisa que não faz sentido. Mas quem sou eu para dizer que não faz sentido? Lembra? Deus endureceu o coração de Faraó, o rei do Egito, para tirar o povo da escravidão. Moisés não entendia porque Deus estava fazendo isso. Nem ele sabia que ia ter as 10 pragas, muito menos o mar vermelho, a travessia milagrosa. Mas Deus sabe de todas as coisas. Você não acredita que Deus é onipotente e onisciente? Ele está no controle. Não gaste a sua energia com o que os outros estão dizendo. É isso que Jesus está dizendo aqui. Sem levar em conta tais palavras. É como Jesus falando aqui, ó. Ei, não leva em conta tais palavras. Leva em conta a minha palavra. Porque eu trago vida. Eu coloco forma onde não tem forma. Eu preencho onde está vazio. Até quando a gente não vai acreditar nisso aqui junto? Mas acreditar vivendo isso. E o que a Bíblia mais curte dizer, o que Deus, o Pai, mais curte dizer, 365 vezes escrito isso na Bíblia, uma vez por dia a gente recebe isso. Não tenha medo, apenas creia. Moisés não teve medo, ele acreditou. Josué atravessou o Rio Jordão 3 dias depois de receber a ordem de preparar todo o povo, apenas acreditando. É simples. É simples. O difícil é eu e você acreditar e viver isso, não é verdade? Só que eu vou dizer pra você, eu tô testando esse software aqui, eu tô vendo que ele funciona a cada dia. Eu dependo 100% disso. Eu não sei você, mas eu dependo 100%. Eu não tenho mais pra onde correr. E eu quero estar aqui. Ó. E quando Jesus ele chega, hoje, em 2020, nós estamos no melhor momento, na melhor fase, porque Jesus está ressurreto. A boa notícia é que Jesus está vivo e eu não sei o que está faltando você ainda não acreditar nisso, o que falta ainda acontecer. Porque às vezes você está vendo Jesus fazendo na vida de várias pessoas e você não acredita que Jesus pode fazer na sua. Por isso que não acontece. Porque várias pessoas foram curadas por Jesus. Jesus perguntou: você acredita que eu posso fazer isso? A resposta pode ser sim ou não. Se a sua resposta for então, às vezes eu acredito, às vezes não, não vai acontecer. Você precisa crer 100%.
E na nossa mente racional é loucura. Os pensamentos não vêm te questionar. Não faz sentido, não faz sentido, não faz sentido. Um dia eu saí de casa meia-noite, com um monte de comida em casa que eu tinha comprado no supermercado. Estava sozinho, tendo uma compulsão alimentar. E o Espírito Santo falou para mim lá em 2018, sai de casa e entrega para uma criança na rua. Não, mas não tem nenhuma criança aqui, você tá doido? Meia-noite. Pato sair e vai entregar. E eu fui, para resumir a história, sem saber para onde eu estava indo, sendo guiado verdadeiramente pelo Espírito Santo. E eu nem estava tendo muita consciência daquilo, mas hoje eu tenho. Naquele momento eu tive, porque eu encontrei foi várias crianças, foi um hospital, um pronto-socorro de criança. E aí depois tive que perguntar, para qual criança que eu vou dar? E ele mostrou qual era a criança. E eu conheci o pai que estava lá, e o pai precisava receber uma palavra. Deixa eu te dizer, não é mais sobre o que os nossos olhos veem, você vai começar a andar por aquilo que você acredita. E na nossa razão, e para muitas pessoas vai ser loucura, como foi aqui. Muitos riram de Jesus, riram de Jairo, riram da equipe de Jesus. Só que Jesus não levou em conta tais palavras. O problema é que eu ainda levo em conta tais palavras, ao invés de levar em conta a palavra. Gere expectativa na palavra. Já está tudo pronto, como diz a Stephanie aqui, a transformação ela tem que começar pelas minhas palavras, ou seja, eu sou transformado pelo passo que eu estou dando de fé, acreditando que já está pronta a solução. Acreditando que já está pronta a solução. Não são as circunstâncias que vão se ajustar, não são, anota aí, suas circunstâncias devem se ajustar pela sua fé e não mais a sua fé ser ajustada pela circunstância. Se a fé de Jairo fosse ajustada pela circunstância, a fé de Jairo acabou. Porque a filha dele estava morta ao olhar do homem. Estava doente, já morreu. Não foi a fé de Jairo, se ela tivesse sido moldada pela circunstância, a fé ia fazer assim, ó, 0. Mas Jairo permaneceu aonde? Em Jesus, na videira, na palavra. O verbo encarnou, gente, a palavra encarnou. E melhor, ela encarnou, ela fez o que precisava ser feito e ela ressuscitou. E por ter ressuscitado a palavra de Jesus, a palavra tem poder. Tem poder maior do que a ansiedade. Tem poder maior do que as brigas que acontecem ainda na sua casa. Tem poder maior do que o desemprego. Tem poder maior. Basta eu ir buscar. É o que nós estamos fazendo aqui desde o dia 18 de março juntos, pelo amor de Deus. Anota aí. Deus, o Espírito Santo colocou no meu coração hoje de manhã. Eu preciso ter fé. Eu, Bruno, preciso usar a fé, para receber tudo que já está pronto. Lembra? Lá em Gênesis 1:31, tá tudo pronto. Use. Tá tudo pronto. Desfrute. Não, Bruno, eu ainda estou paralítico. Tá paralítico ainda? Porque você não acreditou que seus pecados estão perdoados. Você acredita que seus pecados estão perdoados? Fala a verdade para mim. Você acredita que seus pecados estão perdoados? A resposta é sim ou não? Sim, ótimo, vamos dar estrela. Não, mas eu quero. Pronto, vamos dar estrela também. E eu, se eu fosse você, na hora que eu desligasse esse devocional, eu ia quebrar o pau com Deus, não contra Deus. Ia falar assim, eu quero acreditar, visceral, de que meus pecados estão perdoados. Como eu valido isso? Quando você não é mais dominado pela culpa, você continua andando mesmo falhando. Você continua andando mesmo os outros rindo de você. Você continua andando mesmo seus pensamentos querendo te parar. Você continua andando não mais pelo que você vê, não mais pelo que você sente, não mais pelas suas emoções, mas pelo que você acredita. E você acredita na palavra, é por isso que você está aqui. Ou no mínimo você quer acreditar e aprender. Mas lembra, a fé vem pelo ouvir, a fé vem pelo aprendizado. E é isso que nós estamos fazendo, aprendendo a cada dia. E eu sou um estudante da fé. Eu não sei você, eu acredito que sim. Percebe o que Jesus quer colocar e imputar dentro de você em 2020? Porque em 2020, principalmente por conta de rede social, o que tem mais de gente é gente rindo da cara dos outros, é gente julgando os outros, é gente falando já era, a casa caiu, é gente gostando de polêmica. E Jesus não é isso. Jesus, ele não leva em consideração e ele quer que a gente faça a mesma coisa. Porque ele habita em você. Se ele habita em você, você tem que fazer a mesma coisa.
acreditando que a sabedoria vem dele, não acreditando mais, mas é difícil, né? Quantas vezes o Bruno aqui não se vitimizou? Pergunta pra Bruna. Mas é difícil. Ei, chega. Começa a acreditar. Como assim é difícil? Você está falando que Deus não existe? Você está falando que o Pai esqueceu de você? Chega. Quando Jesus entrou, Jesus ele pergunta, ele não julga, ele não começa apontando o dedo no monte de todo mundo. Mas vocês conhecem a palavra, vocês conhecem quem eu sou, vocês conhecem da Bíblia. Como assim vocês estão chorando? Como assim vocês estão alvoroçados? Como assim vocês estão falando que a criança está morta? Jesus não faz isso. Jesus faz a pergunta para que a gente possa refletir e ter mais uma vez a oportunidade de acreditar e de querer viver a palavra. Gente, pelo amor de Deus, eu estou vendo um monte de check aqui. Eu creio em nome de Jesus que vocês já pegaram aqui. Os nossos pecados, como diz a Andressa, já foram pagos na cruz. Ele já pagou o preço. Lembra, quando eu vivo a palavra, não há mais espaço para vergonha. Então eu vivo sem vergonha. Quando você acreditar que os seus pecados estão perdoados, você não vai parar mais. Você vai continuar andando, buscando se alimentar da fonte. E crendo de que o alimento é diário, não apenas um dia. Crendo de que a experiência que Deus quer colocar para você não é de apenas um dia. Deus quer te dar experiência todo dia com Ele, filha. Ele é seu Pai. Jesus, ele chega, vê a situação sem forma, vê a situação vazia e faz a pergunta para que as pessoas possam refletir. Por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. Ou seja, a palavra está dizendo algo contrário, ele é a própria palavra. E eu estou dizendo aqui para você, o seu casamento não acabou. Isso vai ser testemunho no plano de Deus. Outras pessoas serão resgatadas, outras famílias serão resgatadas, reestruturadas através do testemunho da sua. Bruno, você não está entendendo, meu marido é um viciado, cara, eu amo ele demais, mas ele é viciado, não tem mais jeito. Quem disse que ele é viciado? Ele está viciado. Começa a declarar que ele é filho de Deus, de que ele é um homem de Deus, e começa a declarar de que ele está curado. Agora o problema é que você quer fazer isso uma vez só. Eita, tem que fazer mais. E vai fazer quantas vezes for necessário, crendo de que Deus está no controle, de que Deus é o dono do tempo. E enquanto não aconteceu, é porque Deus não quer que aconteça, porque Ele também está me preparando, não só essa pessoa que você está querendo que seja curada, está preparando você também, porque você não é melhor que ela e ela não é melhor que você, vocês são iguaizinhos e igualzinho a mim. Para a gente poder fechar, quando Jesus chega, Ele fala Talitá cumi, que quer dizer, menina, digo a você, levanta-te. Então, como eu falo para vocês, ontem entrou uma pessoa comigo no Zoom, sem forma e vazia. E eu não posso mais entrar na energia sem forma e vazia. Eu tenho que apresentar a palavra e declarar a palavra para a pessoa. Para tirar a pessoa dessa situação, mas depende dela, obviamente. Não dá mais para a gente ficar dando ibope para os nossos problemas. Não dá mais para você ficar dando ibope para picuinha. Não dá mais para você ficar dando ibope para qualquer coisa que você já sabe que não está alinhado com aquilo que Cristo é. O meu marido que foi morar com outro... Bruninho, meu marido que foi morar com outro homem fora do Brasil, deixando eu e o meu filho. Ele não deixou você sozinho. Vocês não estão sozinhos, Vânia. Eu sinto muito por isso. Mas eu acredito na palavra. Eu acredito naquele que é eterno, que é onipotente e onisciente, que está no controle de todas as coisas. O que eu acredito é que você e seu filho têm que fechar na rocha, acreditando de que vocês não estão sozinhos. Por mais que a situação diz, a casa caiu, como foi aqui com a filha de Jairo, a filha morreu, mas a palavra está te dizendo aqui, ei, olha Jesus dizendo para você, não tenha medo, acredite, você não está sozinho. Agora você precisa viver isso no dia a dia. Não adianta você falar assim, ótimo, eu adorei receber isso, eu acredito, só que vai chegar desligado aqui e você vai falar para o seu filho, de repente palavras de repente vai reclamar para o seu filho sobre o pai dele, né? De repente você vai murmurar na frente do seu filho e murmurar sozinha para você mesma. Isso não é palavra de fé, isso não é viver a palavra. Eu sei que é difícil, mas é difícil para a carne, mas o Espírito vence a carne, lembra? Não tem outro caminho.
É simples. Deus pode te dar um novo marido, que pode amar o seu filho que você nem imagina o quanto, que pode te amar que você nem imagina o quanto. Agora, você acredita que isso pode acontecer na sua vida? Sim ou não? É isso. E Deus está cuidando. Ore pelo seu marido que foi morar fora do Brasil com outro homem. Ore por ele. Ore por esse outro homem que talvez você nem conheça. Ore. O que me impede de orar por uma pessoa por mais que aquela pessoa me machucou? Ore. Isso é viver na palavra. E eu não estou falando isso aqui de forma política, eu não estou falando isso aqui de forma bonitinha, eu vivo isso. Voltou? Deu uma caída aqui, vocês estão me escutando aí ou não? Pra gente poder terminar. Anota aí. Voltou? Pra gente fechar agora. Sim, voltou. Boa, Frida. Bora. Bora, Duque de Caxias. Ó. E eu achando que a Frida mora em Teresópolis. Ei, Bruno, é jumento mesmo, né? Ó. Aí eu fiz uma pergunta antes de entrar aqui com vocês pro Espírito Santo. Tá bom. Então o que eu faço na prática em 2020? Na prática. Eu entendi que eu preciso usar a minha fé para receber tudo o que já está pronto. Como eu vou me comportar de fato? Usando a fé. Anota aí. Esse é um treino agora. Você vai ser desafiada. Você vai ser desafiado. Com você mesmo e com os outros. Todos que Deus colocar ao seu lado. Todas as vezes que você andar e ver uma situação sem forma e vazia, como Jairo estava vendo da sua filha, como Jesus estava vendo aqui, todas as vezes que você vê uma situação sem forma e vazia, você vai declarar o impossível. Você vai visualizar pela fé aquela situação já reconstruída. Ontem, conversando com um rapaz, sendo humilhado pelo pai, eu já vi o pai dele sendo transformado pelo Espírito Santo. Entrando em casa de um jeito diferente que todo mundo vai falar assim: meu Deus, mas o que aconteceu com meu pai? Que ele mudou o comportamento, que agora ele está me elogiando, que agora ele está me perguntando, que agora ele está se importando. Você não vai conseguir explicar. Porque Deus não quer que você explique, Deus quer que você desfruta. Então quando chegar alguém perto de você, trazendo uma situação, ou quando você vê uma situação sem fome e vazia, que seja você mesmo vendo na sua vida, começa a declarar palavras de fé, declarar o impossível, como Jesus fez no versículo 36. Sem levar em consideração, Jesus disse: não tenha medo, apenas creia. Então você tem que falar: eu não levo em consideração esse meu problema financeiro, eu apenas acredito na palavra e o medo não vai me dominar. Eu não tenho medo, eu vou continuar andando, fazendo o melhor que eu posso, fazendo o que tem que ser feito, pedindo sabedoria cada dia para a videira, porque eu sou um ramo e ele é a videira, ele é a árvore, ele me dá sabedoria porque eu creio nisso. E pronto. E eu não vou mais murmurar, eu não vou mais botar lenha na fogueira das pessoas. Bota lenha de fé, irmão, e não fica botando, jogando mais, sabe? Eu esqueci o ditado, eu sempre esqueço o ditado. Jogando mais lenha pro negócio borbulhar mais ainda, mais cocô no ventilador. Para com isso, moço. A fé, ela não é emocional. Eu sou especialista em inteligência emocional. A Bruna também, a Bruna dá aula disso, nós trabalhamos na SBE, trabalhávamos. Presta atenção, se o dia que eu guiar a minha fé, e eu era assim, pelas minhas emoções, eu não consigo romper, eu não consigo viver a palavra, eu não consigo receber aquilo que já está pronto. Então se eu estou triste, eu não tenho fé, se eu estou alegre, eu tenho fé. Acabou aí, já caiu a casa. A fé não é emocional, anota, a fé não é emocional. A fé não é sobre o que eu sinto. A fé não é nem sobre o que eu vejo. Porque na hora que você estiver vendo uma situação como todo mundo estava vendo aqui da filha de Jairo, você tem que declarar assim: agora é a oportunidade de Deus agir. Agora é a oportunidade de Deus fazer. Agora é a hora de pessoas sendo resgatadas. Agora é a hora de pessoas sendo transformadas pelo Espírito Santo. Agora é a hora. Por que isso não sai da sua boca ainda? Por que ainda sai da sua boca? Ah, então é difícil, é verdade. Eu sinto muito, é muito difícil. É claro que é difícil.
Todo mundo tem BO, e vou te dizer, eu adoro estatística, padrão matemático, é padrão os problemas. Os problemas são os mesmos, se a gente planilhar tudo, os problemas são os mesmos. A Bíblia diz isso mesmo, o sofrimento é igual, o sofrimento que eu tenho não é exclusivo meu, um monte de gente está tendo o mesmo sofrimento que eu estou tendo. Um monte de gente tem a mesma dor que você tem, um monte de gente. Quem somos nós para falar, só eu estou tendo essa dor, só eu estou sofrendo com isso? Sabe o que é isso? É egoísmo da nossa parte, velho. Eia, chega! Não dá mais! Chegou a hora da gente começar a andar pela fé, acreditando de que a casa caiu, pronto, agora é a hora de eu ter um testemunho, de eu ter um resultado de Deus na minha vida e na vida de outros. Agora é hora de eu crescer na fé, agora é hora de eu receber um amor que excede todo entendimento, agora é hora de eu buscar mais ainda na fonte. A fonte é o amor, e o amor do pai para o filho. E esse amor é o amor mais louco da história. Esse amor está fora de qualquer sistema, está fora de qualquer religiosidade, está fora de qualquer regra, burocracia, ritual, de marcação de horário. Esse amor está acontecendo aqui agora em nome de Jesus. Esse amor está acontecendo aqui agora. Nesse sábado frio, o Espírito que aquece, o Espírito que traz forma, o Espírito que preenche vazio, está entrando na sua casa agora, mulher. Você não está nem vendo, mas já entrou. Nós estamos arregaçando tudo aí de amor, dando estrelas. Você não está nem vendo ainda. Eia! Agora é a hora. Essa é a nossa geração. Vamos passar a conta para o próximo? Eu vou passar a conta para a Betina, para a Beatriz e para a Davi. Eu tenho que me desafiar todo dia, eu tenho que me confrontar todo dia. Eu sei que é difícil. Até quando você vai falar que é difícil? Porque todo mundo que está nessa sala aqui sabe que é difícil. Por isso que a gente tem que estar junto, em um só corpo. Mas aquele que tem a resposta, aquele que já tem tudo pronto, nada foi criado, tudo já está criado, irmão. Se você acha que veio uma ideia para você e só você teve essa ideia não veio sua, essa ideia não é sua. Até porque você pode, não sei se você já viveu essa experiência, eu tive uma ideia e não executei, alguém foi lá e fez. Por quê? Porque já estava pronta. A própria ciência já mostra isso na física quântica, o problema é que a gente não acredita. Vamos fechar e vamos orar. Aonde você estiver, Jesus fez isso. Aonde ele estava, ele deixou uma marca de amor. Aonde Jesus plantava, ele deixou uma marca de amor. Então são duas tarefas, são dois treinos que a gente tem aí junto, tá? O primeiro treino é, aonde você enxergar situações sem forma, situações vazias, vocês estão entendendo isso, né? Situações sem forma e vazia. Situações sem forma e vazia. Ou seja, quando você vê qualquer BO, bucha, tiroteio, moço, vai sem colete, pode ficar tranquilo. Começa a declarar palavras de fé. Improvável sendo acontecendo. A Maria que trabalha aqui, um dia eu vou trazer ela aqui, é que ela está trabalhando agora. Ela trabalha aqui. Ficou 10 anos com o marido alcoólatra, o marido chegava e ela falava assim, esse meu marido aqui é um filho de Deus. E o cara chapado, rindo coco, essa mulher é louca. E ela falando assim, você é filho de Deus, você é amado, você é aceito. Ah, Bruno, mas como que ela fazia isso? Porque ela vivia a palavra. A força não é dela, a força vem da palavra, a força vem de Cristo Jesus. Meu Deus, nós somos um ramo colado na videira. Ele quer fazer isso na sua vida, não só na vida da Maria e na vida dela só. Ele quer fazer na minha e na sua. E o marido dela é um homem de Deus hoje. Improvável é o que Deus mais curte fazer. Porque o provável eu faço, o provável você faz, o natural você faz, mas Deus faz o sobrenatural, e Ele fez aqui. Então, declarar palavras do impossível já acontecendo, como se já tivesse acontecido, de forma intensa, de forma com verdade, hein? Em espírito e em verdade, crendo que não é você, é o próprio Deus vivo que vai fazer. E segundo, aonde você estiver, você vai deixar as marcas de amor. Bruno, o Espírito Santo falou comigo, Bruno, aonde você plantar, qual é a marca que você está deixando de amor nas pessoas? Aonde você planta os seus pés, acredite, sou eu dentro de você, eu, Jesus, dentro de você. O próprio Jesus falou isso. Eu não sei porque você não acredita nisso ainda. Eu não sei porque ainda você está lá, lá no passado falando assim, lá veio o crente, lá veio o católico, o Bruno agora só fala de Bíblia, é um crente, é um católico, é um espírita. Moço, você está desatualizado, você está lá em 1950.
Acabou isso daí, moço. Nós já estamos nas nuvens. E estamos mesmo, tá chegando a hora. Tem nada a ver, isso aqui é vida. Isso aqui curou minha vida. Isso aqui fez capaz de, depois do Bruno de trair a Bruna, a mesa da Bruna tá ali, a minha mesa tá aqui. Ó minha mesa. Minha mesa. Ó a mesa da Bruna. Só que isso aconteceu depois do Bruno falar que traiu ela. Várias vezes. Isso aconteceu depois, falou, Bruna, quando você estava trabalhando lá no final de semana, eu estava na prostituição. Viciado em pornografia. E isso aqui... A nossa empresa nasceu de forma oficial, né? De forma formalizada, né? CNPJ, tudo bonitinho, como sócios, ano passado só. Nós já trabalhávamos antes, mas nós não éramos sócios. E nós se tornamos sócios depois da bucha que eu soltei na mão dela. Por quê? A palavra, o impossível é Ele que faz. O sobrenatural é Ele que faz. E eu já falo, não consigo mais dizer, eu não faço é nada, eu não sou é nada. Sou só filho, amado, querendo desfrutar aquilo que já está pronto. E eu preciso treinar isso todo dia, eu preciso buscar esse alimento todo dia. Eu não sei você, mas todo dia eu preciso buscar. Enquanto tiver um buscando aqui, eu estou buscando. Aliás, a gente já estourou o horário aqui, hein? Agora que eu vi que agora esse negócio vai mais de 1 hora, já estourou. Vamos fechar. Aonde você está deixando marcas de amor? Então, onde você pisar, deixe marcas de amor. Aonde você pisar, você está concordando com a pessoa que é difícil ou você está declarando palavras de fé? Agora, como que eu vou declarar palavras de fé se eu não estou estudando sobre o que é fé? Como que eu vou declarar a palavra se eu não estou estudando a palavra? Por isso que a gente tem que estudar. Por isso que fé se aprende. E é de boa. Vocês veem que é de boa o estudo? Quem não acha aí que é de boa? Ou quem acha que é de boa? Pai, me permita viver os teus impossíveis. Pronto. Só que você pode falar assim, eu já estou vivendo o impossível, porque na ordem natural já era para ter ido pro beleléu. Caiu a internet. Então deixa assim, não vou nem mexer. Vamos orar. Gente, ficou claro para vocês? Eita! Eu já estou vivendo o impossível. Não, Laura, mas você não está vendo ainda. Eu vou dizer de novo, eu já estou vivendo o impossível. Oh, Jesus, obrigado pelo que o Senhor tem feito no coração da Laura. Gratidão, Jesus, pelo o entendimento que você tem feito no coração da Laura. Deixa eu dizer para vocês, sabe o que é isso? Esse exemplo da Laura, quem acompanha aí o caso da Laura, vocês sabem disso. Nós estamos aqui numa família, num só corpo, a gente se cumprimenta já aqui. Não vejo a hora da gente poder fazer mais presencial mesmo. Deixa eu te dizer, quando o Espírito que habitava sobre a água, quando o Espírito de Deus que movia sobre as águas entra na sua vida, entra na minha vida, e ele só entrou pelo que Cristo fez, nós temos que reconhecer isso, porque foi ele que deixou o Espírito de Deus na terra. Ele só entra na minha vida quando eu colo na videira. Isso é uma premissa. Você acredita ou não? Quando o Espírito entra, ele traz uma consciência pra gente, uma nova consciência a cada dia. Isso que a Laura fez foi o quê? Uma mudança de consciência. Uma mudança de consciência que o Espírito Santo fez na Laura. Que antes tinha uma consciência diferente do que ela está tendo agora. Por quê? Porque o Espírito de Deus transforma. Agora o Espírito de Deus está transformando, usando todo mundo aqui. Ele está amando. Uma festa no céu está acontecendo. Quando a gente está falando aqui, parabéns, Laura, e ela falando obrigado, vocês fazem parte disso. Cara, que demais estar aqui com vocês. Vocês estão percebendo? Vocês estão percebendo? Esse mover, o plano de Deus, ele está movendo todo mundo, gente. Ele está cuidando de todos nós aqui. É muito louco a gente estar junto aqui. Em nome de Jesus. Pai, nesse momento, está entregue. Talita Kumi. Eu creio na sua palavra. Eu creio que o impossível você ama fazer. Eu creio que o impossível já aconteceu. E eu oro no seu nome mais uma vez, Jesus, para que agora, nesse momento, o Espírito Santo, o Espírito que move sobre as águas, entre nessa casa, nesse coração, nessa família e traga consciência. Uma consciência que vai fazer você falar assim, não dá mais, eu quero agora entregar todo o meu amor para Deus.
Agora eu quero saber o que o Pai curte. Agora eu quero fazer, assim, eu não quero mais fazer o que verdadeiramente eu quero fazer, o que os outros querem que eu faça. Eu quero fazer aquilo que Deus quer que eu faça, seja feito. Eu quero começar a fazer coisas que agradam a Deus. E através disso eu me preencho cada vez mais do amor, e cada vez mais aonde eu piso, mais eu vou deixando marcas de amor que são sementes plantadas em corações. Gente, por favor, como eu queria tanto, gente, olha, eu vou dizer de novo, na quinta-feira eu fiquei triste por ver pessoas que conhecem a palavra declarando palavras de morte na vida de outras pessoas, porque estão julgando o que os outros estão fazendo. Gente, Jesus não faria isso. Vocês não entenderam, vocês não estudaram ainda. Se tem alguém ainda que faz isso aqui, eu creio que não, velho, mas me ajude nessa oração, porque Jesus ele manda orar ao invés de reclamar, ele manda orar ao invés de julgar, ele manda viver a palavra ao invés de ficar com picuinha, com ficar atrás da rede social e detonando em comentários. Meu Deus do céu, como é triste isso, como é triste. Mas eu creio que todo mundo, e eu oro por isso, gente, vocês que entram aqui no devocional, vocês estão recebendo esse mesmo entendimento que eu estou tendo aqui, e de que vocês vão orar junto comigo, que vocês vão estar junto comigo nessa oração, alinhada com a palavra e não alinhada com a bagunça, com o julgamento. Porque Jesus aqui na história de Jairo não julgou, ele apenas não levou em consideração tais palavras. Ele é a própria palavra e ele quer que a gente faça isso. Ao invés de julgar, faz pergunta para o outro pensar. Faz pergunta intencionada com amor. Faz pergunta querendo ajudar e não querendo criticar, querendo falar a sua opinião. Quantas vezes eu não fiz isso entrando em reuniões querendo... Nem escutava, já que só queria dar a minha opinião. Só queria falar. Em nome de Jesus, que você tenha um sábado maravilhoso. Esse devocional vai ficar gravado aqui no YouTube. Vai subir agora um versículo do dia, um vídeo curto de minutinhos. Vai subir aqui no IGTV. Por favor, se você puder, manda um aviãozinho para as pessoas que você ama. Vai subir um vídeo no IGTV aqui daqui a pouquinho, depois que eu encerrar esse devocional. Entra, curte, compartilha enviando um aviãozinho para que a mensagem, o versículo de hoje chegue em corações. Nós vamos falar sobre os seus pecados estão perdoados. Nós vamos falar sobre a culpa não domina mais. Não pode nos dominar mais. Pessoas que estão se sentindo culpadas nesse sábado precisam receber, e você vai ser instrumento de Deus. Por favor, faça isso. Se cada um fizer aqui, são 30 pessoas que vão receber esse vídeo, essa mensagem, esse versículo do dia, que vai falar sobre perdão, que vai falar sobre os seus pecados estão perdoados, que vai falar sobre a culpa não domina mais. Tá bom? E amanhã a gente vai estar junto aqui às 10 horas da manhã. Tá joia? Deus abençoe a vida de vocês. Manda um beijo pra avó, minha avó tá aí. Ei, vovozinha, eu amo sua vida. Minha mãe tá em Caraguatatuba, na casa da minha avó. Vozinha, eu amo sua vida, viu? Eu amo a vida do vô. Obrigado por tudo que você fez na minha vida, principalmente na minha adolescência, desde quando eu era criança, né, que você cuidava de mim. Mas tudo que nós vivemos na adolescência aí na sua casa, todos os piqueniques no telhado em cima, que você vai cair, a gente subia no telhado. Jesus te ama demais, vovó, e Ele nos ama, tá bom? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, tá? Tamo junto.